Olá, está começando o programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente vai falar sobre o FIES e o Ciências Sem Fronteiras, os planos diretores na gestão das cidades, a lei da anistia, o uso de amplificadores e carros de som nas eleições do ano que vem. No Passeata Eletrônica, você confere a visão do senador Cristóvão Buarque sobre o trabalho dos parlamentares com as redes sociais. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa com a mensagem do Wellington Ferro de Souza. Ele participa ativamente das audiências públicas interativas do Senado. Numa dessas audiências, promovida pela Comissão Senado do Futuro para discutir cidades sustentáveis, ele fez uma denúncia online pelo portal E-Cidadania. De acordo com o Wellington, cidades com mais de 20 mil habitantes que são obrigadas por lei a ter planos diretores, contratam empresas terceirizadas para fazer esse serviço. Resultado, o município cumpre a lei, mas não escuta a população local. O plano diretor é feito, mas não atende às necessidades de quem mora na cidade. O Wellington pergunta, não seria o caso de criar uma lei federal para coibir essa prática? A resposta fica por conta do senador Wellington Fagundes. O meu xará Wellington, que inclusive na nossa última reunião da Comissão Senado do Futuro participou com muitas perguntas e essa é uma das perguntas importantes. Quando a gente cria uma legislação trazendo a obrigatoriedade para que cada ente da federação cumpra o seu papel, é no sentido de que a gente possa fazer aquilo que seja realidade, aquilo que seja a verdade, traduzido principalmente pela opinião da população. Eu sempre digo que é na cidade que as pessoas vivem, é lá que existem os problemas e a melhor forma de encontrar a solução é exatamente na discussão com o parlamentar, que vive lá, o vereador, com a sociedade organizada e com o cidadão. Então, o que ele coloca aqui para nós é praticamente uma denúncia, Então, eu acredito e espero que, através desse programa, haja uma conscientização dos nossos prefeitos, dos vereadores e, principalmente, da sociedade, de cobrar. Você que é lá do município pequeno, não interessa o tamanho do seu município, se organize, vá lá, cobre e tenha participação. É essa a melhor forma que a gente pode fazer para melhorar o Brasil. Não adianta pensar, eu elejo os políticos e eles têm que resolver. Não, eu sou cidadão, eu tenho direito e obrigação de participar para que a gente possa fazer as transformações. Olá, meu nome é Luciana, eu sou de Belo Horizonte e a minha pergunta é se o programa Ciências Sem Fronteiras vai ter continuidade e se o FIES vão haver mais bolsas disponíveis para o FIES. Obrigada. Luciana, o Ciências Sem Fronteiras, ele tem 100 mil vagas e vão para as melhores universidades do mundo e o governo brasileiro e a iniciativa privada pagam integralmente essa bolsa. Portanto, esse programa continua com 100 mil vagas na proporção em que as pessoas vão completando o seu ciclo de estudo no exterior, outros são incluídos. Quanto ao FIES, nós temos 1.900.000 vagas neste programa. Da mesma forma, as pessoas vão concluindo o seu curso e outras são admitidas nesse processo. Portanto, é um programa de Estado, é um programa de governo, de caráter permanente e tem como objetivo levar a pelo menos 40% da nossa população entre 18 anos de idade e 29 anos de idade, a chamada fase da juventude que estuda, tenha a sua graduação ou esteja cursando até 2030. O Passeata Eletrônica perguntou ao senador Cristóvão Buarque: a vida dos parlamentares era diferente antes de surgirem as redes sociais? Totalmente diferente, claro. Eu agora tenho um contato direto, eu uso o Twitter, são 455 mil seguidores que eu tenho, o tempo todo ali, me fiscalizando, criticando. Tomemos agora esse caso do impeachment da Dilma. A quantidade de gente que manda mensagem
em geral querendo que vote no impeachment, é grande. Antigamente não tinha isso. Antigamente o candidato o político só ia saber se errou ou não em um voto na eleição seguinte. Agora ele sabe no dia. Pode até errar em relação à eleição, porque ele diz, meus princípios me fazem votar assim, mesmo que perca voto. Eu, quando voto, eu não fico pensando no voto que vou ter, não. Eu fico pensando nos meus princípios e nos meus compromissos com os eleitores anos atrás. Eu voto conforme meus princípios e minhas promessas. Se isso vai tirar voto ou não vai, depois a gente vai ver. Mas mudou muito, a rede social mudou. É por isso que não está funcionando bem o Congresso, porque a maioria de nós ainda não entendeu como é que se faz política nos tempos de hoje. Quais são os benefícios da Lei número 6.683, mais conhecida como Lei da Anistia? E quem se beneficiou com essa lei? Essas perguntas foram enviadas pela Iula dos Santos Guimarães, que mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E quem responde é o senador João Capiberibe. Iula, vou te dar um exemplo prático que você vai entender perfeitamente a importância da lei de anistia, ainda que haja muitas restrições em relação à extensão da lei, mas no meu caso pessoal, em 79 eu estava exilado em Moçambique, eu estava no 9º ano de exílio e com a lei de anistia a lei me permitiu retornar ao Brasil sem que fosse objeto de prisão ou de cumprimento de pena que eu tinha sido condenado na época da ditadura. Então a lei da anistia ela abriu a possibilidade dos exilados retornarem, de abrir as prisões, não para todos, porque ainda muitos presos políticos, aqueles que resistiram à ditadura militar, aqueles que lutaram pela redemocratização e que foram presos, alguns continuaram na cadeia, porque ela foi uma lei que limitou o seu escopo. Ela não liberou todos aqueles que tinham se alçado contra a ditadura. Mas no meu caso pessoal, me permitiu voltar para o Brasil com a minha companheira, que hoje é deputada federal, Janete Capiberibe, meus 3 filhos, inclusive 2 deles nascidos no exílio. Então, para mim, ela teve um efeito prático, foi permitir a minha volta e também de milhares de outros brasileiros que estavam exilados há muitos anos e também libertar vários que estavam nas cadeias no Brasil. Em 2016, o Brasil fará eleições municipais e já tem cidadão interessado nas regras que vão valer na campanha. O Elvis Lindenberg Silveira de Souza, que mora em Apodi, no Rio Grande do Norte, perguntou para o Alô Senado: será permitido o uso de carros de som nas eleições do ano que vem? E colocar caixas de som na frente dos comitês eleitorais? Pode? O Alô Senado levou as perguntas do Elvis ao consultor legislativo Fernando Trindade. Bem, é permitida a propaganda mediante carros de som e amplificadores, caixa de som em comitês de partidos, de candidatos. É uma propaganda tradicional na política brasileira, nas campanhas eleitorais. Alguns podem, algumas pessoas podem achar estranho, mas carro de som ainda na era da internet, das redes sociais. Pois é importante, não se pode esquecer que são 5.500 municípios no país. Serão 5.500 eleições para vereador, 5.500 eleições para prefeito, mais de 10 mil eleições. Então a realidade do país é muito diversa e por isso, muitas vezes, a propaganda mediante carro de som ela é importante e está regulamentada no artigo 39. Tem uma regulamentação, o horário entre 8 da manhã e 10 da noite, uma regulamentação também com relação à potência, enfim, e outro tipo de regulamentação, como a proibição, obviamente tem que guardar uma distância de 200 metros de hospitais, de casas de saúde, escolas, igrejas, algumas normas de regulamentação, mas ela continua sendo permitida, é uma propaganda realmente importante, especialmente em municípios menores e bairros mais afastados de cidades maiores.
E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado, mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem para a gente. Para falar com Alô Senado pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/Alô Senado e facebook.com/Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o nosso número é o 6199661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!